Oi, gente. Boa noite. Chegamos para nossa segunda live. Eu tava bem ansiosa, menos do que da última vez. Eu prometi para vocês que lá pela 10ª ia estar bem calma. Eu acho que é bem possível, porque na primeira eu tava uma pilha querendo correr. E hoje eu quase não pensei nisso o dia inteiro, só fui começar a pensar e ficar nervosa agora de noite. Mas viemos para finalizar o nosso conjuntinho. Eu fiz aqui já a peça matriz para mostrar para vocês como é que vai ficar. E tem uma pecinha bônus que eu já vou explicar para vocês qual é. Mas, para quem não assistiu a live passada, nós começamos a fazer essas lives, vão ser semanais, vamos ter 2 lives por semana. Com o tempo nós vamos ajustando os dias da semana e o horário para ficar bom para todo mundo. Provavelmente vai ser sempre à noite, a gente pode ajustar o horário. São lives de produção para ensinar peças de costura criativa para quem tem interesse em descobrir uma nova profissão. Essa é a intenção das lives, tá? Compartilhem, contem para as amigas, mandem para quem está aí em casa que gosta de costura, gosta de artesanato, que está procurando uma renda extra. Um dia eu conto para vocês a função... Ó, meu ferro, sempre o meu ferro apitando na água. Um dia eu conto para vocês o porquê que eu comecei a costurar. É meio românticozinho. Mas, então, as lives começaram na sexta-feira passada. A campanha começou sendo para homenagear o Dia dos Avós, que é no final do mês, dia 26 de julho, tá? E nós começamos fazendo um conjunto de mug hug, que é para fazer um presentinho para as vovós. A semana que vem a gente vai fazer produtinhos para os vovôs, que eles merecem também. E eu comecei bem antes da data, que é dia 26 de julho, né? Comecei bem antes porque dá bem tempo de quem se animar. E vamos se animar, gente. Vamos começar a costurar, que depois que a gente começa não para nunca mais, é um vício. Dá tempo de produzir bastante para presentear os avós e para vender, gente. Vamos fazer feira, vamos oferecer, bota na rede social, faz uns conjuntos bonitos, varia na estampa. Nós começamos na semana passada, nós fizemos a tampinha infusora do chá, que é bem simples de fazer, mas ficou um charme. Essa sainha protetora da caneca, que também ficou bem bonitinha, o pessoal gostou. E não são necessariamente peças para avós, né? Eu pensei nelas pro dia da avó, mas é pro dia da mãe, para dar para uma amiga, para dar para uma colega, para dar para quem vocês quiserem, para vocês mesmas. Fizemos na semana passada também esse cestinho charmosíssimo que muita gente essa semana me falou que amou. Teve gente até que já me pediu. Esse cestinho charmosíssimo para colocar biscoitinho, torradinha, balinha. Assim, quem trabalha em escritório, por exemplo, e gosta de deixar o cantinho do chá. Quem gosta de leitura, bota ali na sua mesinha seus petiscos, seu lanchinho, seu café, o seu chá para fazer sua leitura. Na cabeceira da cama. Tem várias opções para usar. Esse é um conjuntinho muito charmoso e muito delicado. Bom, na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos essas 3 peças. Hoje nós vamos fazer o mug hug em si, que é o tapetinho de caneca. Olha aqui. O tapetinho de caneca, ele é durinho, ó, eles têm uma proteçãozinha. E eu fiz com uma lapela, um bolsinho, que tu pode colocar a colherinha, olha que amor que fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pedir se a produção se dá pra enxergar. Olha que amor que fica. Fica um amor, né? Quem não ia gostar de ganhar um presente desses? Eu, particularmente, não sou do chá, sou mais do café. Mas eu ia amar ganhar um conjuntinho desses de presente. Inclusive, mês que vem é meu aniversário, fica a dica. Hoje até recebi chá da minha manicure e ri bastante com ela, porque eu disse pra ela que eu não tomo chá e eu ia tomar só por educação. Mas, por um cafezinho, uns biscoitinhos, eu ia amar. Bom, vamos parar de tagarelar, que eu sou bem tagarela. Hoje nós vamos fazer este tapetinho, que é o Mug Rug em si. É um tapetinho de caneca. Vocês podem depois variar no tamanho, vocês podem até variar no formato. Eu tô fazendo hoje o formato mais simples, que é o retangular, para quem está começando do zero na costura mesmo. Mas nada impede de vocês fazerem formato de coração, redondo, sei lá, um formato de coruja. Essa estampeguinha aqui é de coruja, poderia ter feito um formatinho de coruja, mas eu não queria dificultar a vida de ninguém que está iniciando. Nós vamos ir dificultando nossos níveis, assim, acelerando o nosso nível, aumentando a nossa dificuldade à medida que vamos fazendo as aulas, para as pessoas conseguirem evoluir juntas.
certo? E eu tinha prometido para hoje uma peça bônus, uma peça surpresa. Nós vamos fazer um estojinho, ó, para ter na bolsa, para guardar os sachêzinhos de chá. Daí tu carrega na bolsa. A sugestão, na ideia de hoje do conjunto, ó, é para guardar os sachês de chá. Aqui cabem 6 sachês, ó. Tem os bolsinhos para colocar 6 sachêzinhos de chá. Fecha com um botãozinho e tu coloca na bolsa. Olha que charme que fica. Mas esse tipo de carteira, vocês podem pensar, porque depois que vocês aprenderem a fazer as peças, vocês vão vendo outras funcionalidades para elas. Se eu fizer de tal forma, eu posso usar para tal coisa, por exemplo. Um estojinho parecido com esse, vocês podem fazer para colocar absorvente, para colocar documento. É só trocar as medidas, é só trocar a estampa, sei lá, vocês podem, o céu é o limite, podem ir variando. Essa aqui a gente vai fazer juntas hoje também. Vou botar de ladinho essas aqui que a gente já fez e vamos fazer o tapetinho de caneca primeiro. O que vocês estão achando, gente? Estão gostando? Gostaram? Eu não perguntei na semana passada, vocês gostaram da estampa que eu escolhi? Vocês acharam que é bem vó? Eu achei tão linda essa estampa. Eu achei romântica, é um composê de coraçõezinhos com as corujinhas. A cor, achei linda, eu me apaixonei por essa estampa. Até tô achando que esse conjunto quem vai ganhar vai ser eu mesma. Vou furar o olho das vó aqui de casa. Bom, o tapetinho de caneca, nós vamos precisar de uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro. Eu estou usando a mesma estampa de sexta-feira porque é um conjunto inteiro. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez... Deixa eu achar meu quadradinho para mostrar para vocês. Para fazer aquela lapelinha, tá aqui, ó. Um quadradinho de 13 por 13. É um quadradinho de 13 por 13. Então, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2, que é a manta resinada R2, que é aquela que tem a colinha dos dois lados, nessas medidas, 25 por 20, tá? Que vai ser um retângulo. Primeiro, eu vou pegar o tecido principal e vou passar ele a ferro em cima da manta resinada. Deixa eu pegar meu ferro aqui. A minha já estava aderida, só vou mostrar pra vocês como faz a aderência, ó. Ela fica bem grudadinha, que eu vou desgrudar um pedacinho pra vocês verem. Vocês passam o tecido principal em cima da manta resinada. Essa resina, ela meio que derrete e adere ao tecido. E ela que faz esse acabamento durinho das peças de patchwork, das bolsas, das coisas que a gente gosta. Vou deixar de ladinho. Esse quadradinho aqui, ó, que vai fazer a lapela, vai fazer o bolsinho, ele é um quadradinho de 13 por 13. Nós vamos dobrar ele ao meio e vamos fazer um triângulo. Essa minha máquina de costura, que hoje ainda não falei, na sexta-feira eu contei pra todo mundo, é a máquina que a minha avó costurava, que eu herdei dela. Ela só faz ponto reto, tá? Ela é uma máquina maravilhosa, mas ela só faz o ponto reto. Então, nós vamos passar bem aqui na beiradinha do triângulo aqui, nós vamos passar uma costurinha reta de ponta a ponta para fixar, para rebater esse bolsinho. Baixa o pezinho, retrocesso no início e no final e faz uma costura bem na pontinha. Usem como referência para fazer a costura reta o próprio pé calcador da máquina. Porque daí vocês vão conseguir fazer uma costura bem retinha e não vai ficar enviesada. Sempre fica olhando. Quem dirige aí? Quem dirige, quando a gente fez a autoescola, o motorista da autoescola, ele dizia, não olha para a direção, olha para o teu ponto, para o teu destino, olha para frente. Pelo menos o meu professor de autoescola dizia isso. Não fica olhando para a direção do carro, olha para onde tu quer ir, olha lá na frente onde tu quer ir. Na costura é a mesma coisa, olha o teu destino, não fica olhando para a agulha, olha o teu pezinho, olha a tua linha da costura. Voltando à costura e saindo da autoescola, que já passamos esse tempo. Aqui no tecido principal que já está fixado na manta, nós vamos fixar bem na quina, bem no cantinho, o nosso triângulo.
ele vai ficar num ângulo de 90 graus. Ó, vai ficar num ângulo de 90 graus, certo? Então, nós vamos passar bem na beiradinha uma costurinha, fixando esse bolsinho aqui, para dar uma segurança, para depois nós colocarmos o tecidinho do forro. Então, bem na beiradinha, uma costurinha nesse bolsinho para fixar ele ali. Escolham daí o lado que vocês preferem colocar o bolso. E, né, gente, se vocês não quiserem botar bolso, fica por opção de vocês. Eu, além de achar que fica prático para tu colocar ali um guardanapinho, para tu colocar a tua colherinha, alguma coisa assim, eu acho que fica bonito a composição. Então, eu colocaria. Retrocesso no final. Esqueci de falar, mas quem assistiu a live sexta-feira escutou 299 vezes eu repetir. Quando vocês vão virar o tecido numa quina, agulha sempre dentro do tecido, agulha sempre para baixo. Porque daí a tua peça não sai do lugar, a tua agulha vai fixar ela no lugar, ela não vai sair. Certo? Não esqueçam isso. Sempre quando vai virar quina, ó, passei a costura aqui, cheguei aqui na pontinha, agulha para baixo, giro o tecido e faço a finalização. E sempre o pezinho calcador bem na beiradinha para fazer essa costurinha de segurança. Olha aqui. Agora nós vamos colocar o tecido do forro em cima, alinha tudo, para ficar bem retinho. E nós vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando uma aberturinha de 4 dedinhos para a gente desvirar a peça. Mesma técnica que nós usamos nas peças da semana passada. Quem perdeu a live da semana passada, ela tá salva no meu IGTV e tá salva no meu canal no YouTube, que é a Aline Ela Ensina. Quem não me segue no YouTube ainda, aproveita, já vai lá. Lá no YouTube já tem os vídeos de outras coisas que eu já coloquei. Não tem horrores, mas já tem bastante coisa, acho que tem mais do que meu IGTV. E sigam lá que vai continuar tendo material e vai ter cada vez mais. A máquina não pode parar. Ó. Chegamos na quina, baixa a agulha, levanta o calcador e gira a peça. Houve muita gente essa semana me dizendo que vai aproveitar essas aulas para costurar junto. Muita gente me disse também que não conseguiu assistir ao vivo, mas que olhou depois no IGTV. E teve até uma amiga que me disse que já fez o conjunto, só que ficou com vergonha de postar a peça. Gente, não tenham vergonha de postar. Façam a peça o mais perfeito que vocês puderem. Feito sempre é melhor que perfeito, então façam. O próximo vai sair melhor que o primeiro. As minhas costuras são assim também. A primeira vez que eu faço qualquer peça, mesmo agora com experiência, qualquer coisa nova que eu vou fazer, a primeira vez que eu faço não fica perfeito. Na segunda fica um pouco melhor, na terceira um pouco melhor que a segunda e assim vai. É só assim que a gente aprende. Se vocês não começarem, vocês nunca vão alcançar. Hoje uma amiga me disse, a Rosane, não sei se ela tá aí, ela me disse que assistiu a live. Ela me disse que é louca pra aprender a costurar há anos. Gente, o que falta pra começar? Eu já disse pra ela, vamos lá. Assiste minha live hoje, elas que não sabiam que eu tava fazendo. Assiste minha live hoje e vamos começar. Fiz o retrocesso no final e deixei essa aberturinha pra gente desvirar a peça. Tô cortando todos os excessos de linha que eu não gosto de deixar. O que a gente fez na semana passada, gente? Quem tava, corta as quinas pra gente desvirar a peça e ficar aqui a quina, aqui a pontinha bem retinha, não ficar aquela coisa embolada. Então, corta aqui a quina, mas cuida pra não cortar os pontos. Quem tava na semana passada, na sexta-feira, já viu isso. Isso é uma regra para costura para todas as peças que vocês fizerem com canto quadrado. Tem que cortar o canto
pra ficar um acabamento mais bonito, senão fica aquele acabamento embolado, aquela coisa feia. Agora vamos desvirar a nossa peça com cuidado, com paciência. Me contem aí, vocês estão gostando? Comentem, deem coraçãozinho, mandem pras amigas. Eu já tô bem youtuber, tô bem blogueirinha, como já me disseram, circulando lá pelo hospital que eu trabalho. Aliás, eu fico falando toda hora que trabalho no hospital, mas acho que tem gente aqui que não me conhece do hospital, né? Tem bastante gente. Olha aqui, ó, a produção me contando quem tá aí. A Ju, Thaís, a Fê, Fernanda Prado. Fernanda Prado, tu tem que costurar, eu já te falei, eu vou te pegar. Michele, a Roberta da Mama Dolage, do Instituto Mama Bebê. A Mi, tá vendo que eu tô usando a blusa? Ah, não, pelo amor de Deus, não, esquece, não é isso. Eu disse aqui pra produção que essa blusa já tinha séculos, que ele não tinha reconhecido. Mas é a da Michelle, lá da Miávila Fashion, que tem umas blusas lindíssimas e eu não resisti. E achei que pra live de hoje merecia uma blusa luxuosa das dela e acabei sucumbindo à tentação e comprando. E aí, gurias, me contem se vocês estão pretendendo empreender. Sabe que hoje em dia empreender é o futuro, né? A gente pode ter um emprego fixo, eu tenho, mas a gente não pode viver só disso. Eu comecei a costurar terapeuticamente, ainda brincava, olha aqui, ó, meu palitinho de crochê, e empurrei todos os cantinhos por dentro, entra aqui nessa boquinha que a gente deixou, e empurra todos os cantinhos por dentro, e alinha bem a costura, abre bem o cantinho para ficar bem direitinho, ó. Vocês viram como ficou bem retinho. Agora a gente vai passar ferro para botar tudo no lugar. Quando a gente passa ferro, a gente já ajeita aqui a boquinha, a aberturinha, para ela se fechar. E quando a gente rebater a costura, a boquinha já vai ficar pronta. Deixa eu passar o ferro aqui. Quando vocês forem virar, depois de desvirar a peça, quando vocês forem passar para organizar, eu sugiro sempre rebater. Você tem alguns momentos da costura que vocês têm a opção de só vincar com a unha para dobrar o tecido para marcar a dobra, mas quando tu vai rebater para finalizar a peça, passa um ferrinho, gente. Não tenham preguiça. Passa um ferrinho que fica melhor acabamento, fica mais bonito, fica tudo direitinho. Senão a gente passa a costura, fica aquela coisa toda vincada, mal posicionada, porque tá tudo embolado. Então aqui, ó, quando eu passo a costura aqui, eu já estou grudando a manta resinada no tecido do forro, porque lembrem que o tecido do forro ele não estava passado na manta resinada antes. Então, se a gente não passar o ferrinho aqui para fazer essa aderência, não vai grudar. E agora aqui a gente ajeita, ó, a boquinha aquela que a gente deixou para desvirar, a gente ajeita ela, acerta ela com o restante da costura, deixa alinhadinho e passa o ferro também. Quando a gente rebater essa costura, nem vai aparecer aonde foi que tu desvirou a peça. Fica um acabamento perfeito. Vamos passar agora uma costurinha em toda a volta. Quem vai fazer em máquina que tem ponto decorativo, pode fazer com ponto decorativo. Essa minha máquina, ela tem só de costura reta, então eu não vou fazer com ponto decorativo. Retrocesso no início e no final. Essa primeira live só que eu fiz questão de fazer na máquina da avó. As próximas lives vão ser na minha máquina doméstica comum ou na minha máquina industrial. É que essa eu fiz questão de fazer em homenagem à minha avó. Já que era, quando vocês forem passar pelo bolso, cuida pra ele não embolar aqui, ó. O meu tava levantando. Já que é em homenagem ao dia da avó, a minha vozinha merecia essa homenagem. Vamos virar aqui, ó. Aqui.
nossa peça, essa está prontinha. Deixa eu cortar aqui os excessos de linha. E olha que linda que ficou. Tá prontinho. Tem pontinho aqui. Ficou aquele bolsinho aqui. Se vocês quiserem, eu quero fazer o bolso maior. Em vez de 13 centímetros, corta 15, um quadrado, sempre um quadrado. Aumentou, aumenta todas as laterais. Aqui também, quiser aumentar, aumenta as medidas. Quando é costura reta, gente, não tem mistério, é só aumentar as medidas. Olha que lindo que ficou. Vamos para fazer o nosso estojinho de botar os sachês de chá. Esse vai ficar muito bonitinho. E essa é uma peça que abre um leque para vocês de um monte de coisa que vocês podem fazer. Aproveitem. E pensem em outras possibilidades. Esse nós vamos começar no contrário. A gente vai deixar de lado o tecido principal com a manta resinada. Mas eu vou passar as medidas primeiro. Nós vamos usar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta resinada, na medida de 16. A altura do nosso estojinho vai ser 16 por 20 centímetros. Quando ele dobrar, ele vai ficar assim, 16 por 20 centímetros. Corta nessa medida, 16 por 20, uma vez no principal, uma no forro e uma na manta resinada. Daí, para não ficar tão grosso, porque a manta resinada, a R2, ela é um pouquinho mais grossa do que a R1. Então, isso aqui tu pode fazer com a R1. Tem a sugestão de fazer com feltro. Eu tô fazendo com a R1, mas tem a opção de fazer com feltro. Dá pra fazer com outros materiais que estruturem, mas que não deixem muito grossa a peça, para não ficar assim, ou senão vai ficar um bolo. Porque imagina que isso aqui ainda vai ter sachêzinhos de chá dentro, né? Então, a gente não quer que fique muito gordo. Senão vai ficar, depois com os sachês, vai ficar imenso. Então, aqui, ó, manta R1 a minha. Não é muito grossa. E o meu tecido principal eu vou deixar de ladinho por enquanto. A gente vai precisar também de... Aqui eu vou fazer com espaço para 6 sachês de chá. Então, eu tenho 3 tiras de tecido. Eu peguei esse marronzinho aqui liso, cor de pele. Esse cor de pele aqui, que é... 3 cortes. Eu peguei um pouquinho maior que o comprimento, porque o que sobrar eu corto fora, é melhor do que ter que estar puxando para ajeitar as pontinhas. Então, eu cortei 22 centímetros por 10. Dobrei ao meio e passei a ferro para fazer o vinco. Isso aqui que eu falei que se vocês não quiserem passar ferro, esse é o tipo de coisa que vocês podem só passar a unha e já fazer o vinco, tá? Mas eu sempre costuro com o meu ferro ligado do meu lado, ele facilita a minha vida. E isso aqui vai fazer o bolsinho para guardar os chás dentro. Mas olha aqui, ó. Olha se isso daqui não pode fazer no mesmo estilo, e vocês podem inventar outras coisas, um porta-cartão, por exemplo. Um porta-documento, um porta-absorvente. Então, depois que vocês aprenderem as técnicas básicas da costura, que eu quero mostrar todas para vocês, vocês podem ir inovando e fazendo outras coisas. E irem me contando e me mandando foto do que vocês estão fazendo, porque eu vou querer saber. Bom, o meu tecido do forro, eu vou marcar. Deixa eu pegar minha régua grande. Eu vou marcar 10 centímetros para cima. Da base para cima, 10 centímetros. Deixa eu achar que tá. Vocês já conhecem o giz panda, aqui tô só um pedacinho, mas esse daqui é um giz de alfaiate que ele apaga com calor. Depois eu posso mostrar pra vocês. Acho que eu vou fazer uma postagem mostrando todos os facilitadores da costura. Tem muita coisa que facilita a vida da gente. A gente acha que vai ser difícil de começar a costurar, porque não sabe as coisas que tem aí por aí que podem nos ajudar. Então, aqui, ó, vocês vão marcar 10 centímetros. Deixa eu alinhar aqui. 10 centímetros para cima. Esses giz aqui vocês podem usar à vontade, porque quando vocês passarem o ferro de passar, ele vai apagar milagrosamente. E eu queria dar um troféu para quem inventou ele. E nós vamos botar uma das nossas tirinhas, vai ser o primeiro bolsinho. Nós vamos posicionar ele aqui em cima da linha.
em cima da linha. E vamos passar uma costura retinha embaixo, ó. A dobra tá em cima, aqui tá aberto, ó. Nós vamos posicionar ele aqui em cima da linha que nós costuramos. E vamos costurar embaixo, certo? Isso aqui vai ser só para fixar os bolsinhos e depois a gente vai fixar tudo no tecido principal. Fixado o nosso primeiro bolso. Gente, isso aqui é muito simples de fazer. Não precisa molde, são só medidas. Quem tem uma máquina de costura comum em casa, tem tudo para fazer e tem todo o tempo do mundo para começar a fazer uma renda até o final do mês, antes do Dia dos Avós. Aí eu vou marcar aqui, ó. Tu vai alinhar o outro bolsinho embaixo para ficar retinho e o último vai vir aqui, ó. Posiciona tudo aqui, ó. Assim vai ficar boa a medida? Aqui nos meus olhos, assim vai ficar ótimo. Um bolsinho, ele vai tapar a costura do outro. Um bolsinho, ele vai sobrepor o outro, vai tapar a costura do outro, mas não vai tirar a profundidade dele. Todos eles vão ficar com essa profundidade de 5 centímetros. Porque nós cortamos tiras de 10 por 20, então o dobrado vai ficar 5 centímetros. Se vocês quiserem que a profundidade dele seja mais do que 5 centímetros, porque vocês querem colocar outra coisa que não o chá, vocês aumentem. É isso que eu estou dizendo. Vocês ajustem as medidas para o que vocês pretendem usar. Agora, nós estamos fazendo um conjunto de chá. Depois que passar essa função do Dia dos Avós, nós podemos fazer outras peças, nós podemos fazer porta-absorvente, nós podemos fazer estojo de remédio, nós podemos fazer o que vocês quiserem. Vocês me mandem sugestões e eu faço as peças aqui com vocês ao vivo. E quem topar costurar comigo ao vivo, eu vou começar a largar as medidas, o que a gente vai fazer as medidas antes, porque já pensou que legal, eu tô costurando e vocês estão aí do outro lado costurando comigo e podendo mandar dúvida ao mesmo tempo. Ah, Aline, fiz aqui, não deu certo. Manda dúvida aqui na mesma hora, eu respondo pra vocês. Ia ser show, né? É pra isso que eu botei ali a tal da produção, que é o meu marido. Porque daí ele vai lendo ali o que escrever. Então, se vocês estiverem costurando junto comigo e tiverem alguma dúvida, manda ali que ele já vai me dizer e eu já vou responder pra vocês. Quer coisa mais dinâmica? O que eu disse pra vocês? Eu cortei os bolsinhos um pouco maior, vou mostrar pelo avesso. Um pouco maior, ó. Porque depois que eu fixar no tecido principal, eu corto o excesso e fica tudo certo. Agora, nós vamos achar o meio dele. O meio nós vamos achar juntando o forro, ó. Como nossos bolsinhos, eles são maiores, então a gente tem que alinhar o forro. Forro com forro. Alinha aqui. E encontra o meio. Dá um piquezinho no meio. Piquezinho, gente, é só na pontinha. Não exagerem no piquezinho, pelo amor de Jesus. A mesma coisa em cima. Pra que eu tô fazendo isso? Pra passar uma costurinha bem no meio dos bolsinhos, pra dividir eles. Vou passar uma linha aqui. A gente vai passar essa costura só nos bolsos, tá, gente? Não precisa passar a costura até em cima. É só aqui, ó. Deixa eu mostrar. Só aqui nos bolsinhos. Vou passar uma linha. E eu vou passar uma costurinha aqui no meio. Depois que passar o ferro de passar, todas essas linhas se apagam. Fica tudo perfeito. E aí vocês estão curtindo essa peça? Acharam legal essa peça extra, essa peça bônus que eu montei pra vocês? Retrocesso no início e no final.
comprei só os bolsos. Isso é para dividir os bolsos no meio. Nós tínhamos 3 bolsos para os chás, agora nós temos 6 bolsos para os chás. Até porque os sachêzinhos são pequenininhos, iam ficar boiando, ia ficar horrível. Olha aqui. Vamos reservar essa parte e vamos pegar de volta o nosso tecido principal. Agora nós vamos encontrar o meio. Deixa eu ver se eu não deixei meu elástico por aqui. Deixa eu pedir para a produção um pedaço de elástico maior, porque olha o pitoco de elástico roliço que eu cortei para fazer isso daqui. Deixa eu pegar minha caixinha de costura. Eu vou querer... Gente, revelei a caixa de Pandora. Olha a bagunça que tá minha caixa de costura. Eu vou querer um pedacinho um pouco maior do elástico roliço. É aquele mesmo elástico roliço que nós usamos para fazer a peça de sexta-feira, para prender o botão. Porque todas elas vão ter o mesmo tipo de acabamento. Entenderam? Então aqui, ó. Vamos encontrar. Peguei um pedaço maior, deixa eu medir para vocês. Ele tem 10 centímetros. Tem 10 centímetros. Dobradinho no meio vai ficar 5 centímetros. Tem que ficar com uma folguinha, porque quando a gente botar os sachês ali dentro, o estojinho ele vai ficar um pouquinho maior, né? Então ele tem que ter uma folguinha. O que a gente vai fazer? Tecido principal. Dobra no meio e encontra o centro dele. Como a gente fez nas outras vezes, com um piquezinho bem na pontinha. Isso para quê? Pra gente fixar o nosso elástico no tecido principal por dentro. Então, a gente vai dobrar ele e vamos fixar ele aqui. Vou botar um grampinho. Quem tem uma máquina dessas em casa, vocês usam as gavetas? Tem tudo nas minhas gavetas. Tem tudo nas minhas gavetas. Essa bancada dessa máquina é maravilhosa. Ela é antiga, mas ela é maravilhosa. Ó. Fixei o meu elástico roliço dobradinho no meio, bem no centro da minha peça. Prendi com um grampinho. Agora eu vou colocar. Eu quero que o meu elástico fique atrás, porque eu quero que o meu botão fique na frente, certo? Então, eu tenho que posicionar direito com direito, parte dos bolsinhos para cima e o elástico para lá. Direito com direito. Posiciona aqui o forro com os bolsinhos em cima do nosso tecido principal. E eu vou passar a costurinha porque a medida exata, porque os bolsos eles tiraram um pouco da nossa referência, né? Já que eu fiz eles um pouquinho maior. Então, eu vou passar a costura pelo lado do tecido principal, que é o que eu sei que tá exatamente na medida que eu quero. Vou passar uma costura em toda a volta, deixando uma aberturinha pra gente desvirar a peça depois. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Retrocesso no início e no final. Agulha para baixo, vira a peça. Agulha para baixo, vira. Vocês estão vendo que aqui eu já tô fixando os bolsos em tudo, as laterais do bolso, porque a gente tinha aprendido só o fundo do bolso, né? Agora a gente tá aprendendo as laterais. Agora eu vou tirar o grampo, mas eu tenho que ficar firmando aqui o meu elástico para ele não fugir do lugar. Eu gosto de dar um retrocesso aqui onde eu tô passando o elástico para ter certeza que ele não vai escapar. Porque o elástico é o que vai fazer o fechamento, ele vai prendendo o botãozinho e vai fazer o fechamento do nosso estojo. A gente não quer que ele se solte, né, gente? Pelo amor de Deus. Agulha para baixo, vira a peça e estamos finalizando
Vou deixar um bocalzinho aqui pra gente desvirar. Tiro os excessos de linha. E agora aqui, ó. Todo aquele excesso dos bolsos. Ah, Lulu Blue. Ai, tu tá aqui, minha amiga da Lulu Blue. É a loja que eu mais adoro comprar tecido. Recomendo muito. Essa máquina é maravilhosa. E eu sei que tu tem uma muito parecida na vitrine da tua loja. Que eu acho linda. E toda vez que eu vou lá, eu fico olhando pra ver se não é igual a minha. E ontem eu reparei que a tua é Eugênia, eu acho. Mas é praticamente igual. A minha é da Singer. Amo essa máquina, herança da avó. Voltando, gente. Ai, fiquei muito feliz que a Lulu tá aqui. Melhor lugar para comprar tecido que eu amo. Me sinto muito à vontade ali na Voluntários, em Porto Alegre. Gente, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui todo o excesso do bolso? A gente vai cortar agora todo esse excesso. Porque a gente não vai precisar dele. Não gosto de deixar nada de excesso sobrando. O que vocês acharam dessa cor de pele aqui? Eu achei lindo esse tecido. E vou contar que eu comprei lá no Lulu. Corta os cantinhos, para quando a gente rebater não ficar embolado. Eu vou falar toda hora isso, até entrar na cabeça de todo mundo, para não acontecer. E depois dizer, ficou feio o meu acabamento. Não, a gente tem que cortar os cantinhos, tem que fazer direitinho. Agora a gente vai virar a peça aqui pela boquinha. Desvira com cuidado. Sabe que eu levei muito tempo, eu procrastinei muito para começar a fazer esses vídeos e eu tô adorando. Adorando, assim, o feedback das pessoas. Muita gente me disse que gostou, muita gente me disse para eu continuar, muita gente me disse que tá gostando de aprender a costurar, que ia achar legal o jeito das peças, me dando ideias de outras coisas que eu posso fazer. O que surgiu de ideia, de sexta para hoje, de coisas que eu tenho que fazer aqui para vocês. Gente, eu tô adorando as ideias, podem continuar mandando. Mas eu tenho ideias até o fim do ano, graças a Deus. Vocês são maravilhosos. Eu só quero saber se vocês vão só me dar ideia ou se a gente vai costurar junto. Vamos costurar junto, gente. Além de ser uma terapia pra gente costurar, pra mim é uma terapia, vocês podem encontrar uma nova fonte de renda, vocês podem encontrar uma nova profissão. Já pensou poder trabalhar de casa sem precisar sair? Eu tô amando essa história de costurar. Eu só não sei se eu ainda vou costurar só de casa ou se eu ainda vou sair pra trabalhar. Por enquanto ainda tô saindo. Gente, olha aqui, ó, tá quase pronto. Olha que lindo que tá ficando. O que a gente tem que fazer agora? Mesmo processo de antes. Passar ferro e ajeitar todos os cantinhos. Quando a gente passa ferro, a gente ajeita ali o bocalzinho que a gente deixou para desvirar. Quando a gente passar ferro agora, aqueles giz que eu usei para marcar o tecido, ele já vai sumir. O giz panda. Existem outros utensílios que tu usa para marcar. Tem as canetas fantasminha, tem várias coisas. Quando é tecido escuro assim, que nem esse daqui, eu gosto do giz panda. Mas eu tenho a caneta fantasminha. Tem caneta fantasminha branca, que eu descobri esses dias. Ó, minhas gatas aqui embaixo. Se aparecer alguém aqui, é gata. Que tem mais gata que morador nessa casa já. Aliás, quem tem bichinho, me conta uma coisa. O que vocês acham de fazer? É a mais arteira. Ela resolveu que ela vai vir aqui. Ela vou botar pra costurar junto. Ela derrubando tudo minhas coisas aqui. O que vocês acham da gente costurar juntas algumas peças pros pets? Tipo caminho, alguma coisa assim. É mais uma área da costura que a gente pode explorar. Assentei todos os cantinhos. Assentei aqui no ferro para fechar o bocalzinho. Agora a gente vai fazer uma costurinha em toda a volta. Retrocesso no início e no final.
Quem viu meu stories essa semana viu que eu tava costurando com a gata quase dentro da máquina, né? Uma delas. Quando a gente rebate a costura, a gente dá um acabamento mais profissional para a peça. Porque com o tempo a resina, ela... Quando eu comecei a costurar, eu não entendia muito essa função de rebater a costura. Eu achava que era desnecessário. É o tipo de coisa que tu tem que ir praticando para ver que realmente, gente, muita coisa... Eu já quero dar os atalhos para vocês de coisas erradas que eu fiz, que eu já quero ensinar para vocês não fazerem. Justamente por isso. Olha aqui, ó. Nosso estojinho tá pronto. Tem 6 bolsinhos, aí aqui a profundidade dos bolsinhos. Tem 6 bolsinhos pra gente colocar os nossos sachês de chá. Virar dobradinho aqui, ó, olha aqui como é que vai ficar. Olha que amor que fica pra botar na bolsa. Pra tu levar teu chazinho, teu sachê de café solúvel, o que vocês preferirem. E olha se vocês não acham mesmo que é uma ótima opção para colocar outras coisas. Vocês podem ajustar as medidas e fazer um porta-absorvente, fazer um estojinho de remédio. Estojinho de remédio tem outra opção para fazer com fechinho, fica legal. Mas olha aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Pregar um botãozinho, que eu já separei aqui, ó, um botãozinho decorativo. Ele não é decorativo porque ele tem função, a gente vai pregar um botãozinho aqui, ó. A gente vai encontrar bem, fechamos a peça, com uma folguinha no elástico. Nós vamos posicionar aqui, localizar aonde é que a gente tem que colocar o nosso botão. O meu botão eu tenho que colocar aqui. Então, prego o botãozinho aqui, ó, e tá finalizada a nossa peça. Deixa eu ver aqui se a gente tem tempo para pregar o botão juntas, porque eu não posso me passar no tempo da live. Me 42. 42? Dá tempo, vamos fazer esse botão. Deixa eu ver aqui os recadinhos. Olha, tem um monte de gente. Muito obrigada, Estética da Emília, onde eu fui hoje salvar as minhas unhas. As gurias são maravilhosas aqui na Zona Sul. A Lana fez a minha unha, as gurias me acalmaram, bateram papo comigo. Porque tá nervosa? Eu tava uma pilha. De tarde, quando caiu a pilha, quando caiu a ficha. Gente, olha só. Ou a gente posiciona o nosso botão, centraliza o nosso botão e posiciona ele antes de fazer o fechamento da peça, ou a gente abre aqui, ó, o bolso e posiciona o nosso botão para fazer a costurinha do botão por aqui, ó. A gente não vai costurar o botão por cima do bolso, senão tu vai diminuir o teu bolso e tu vai ficar feio, né? Botar uma costura aqui. Então, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ai, olha aqui, ó, claro. Ah, é. Sim, sim, Lulu, a tua máquina é prima da minha, são parentes. Adorei a mensagem, é verdade. Dá pra fazer em várias peças. Esse conjuntinho de chá aqui, por exemplo, gente, dá pra fazer de patchwork. Retalhos de tecido, gente. Fica lindo, fica charmoso. Todo mundo adora patchwork. As mulheres amam patchwork. Eu não quis fazer hoje o patchwork com vocês, porque eu quero fazer com vocês o patchwork do início ao fim. Pegar a peça inteira do início ao fim e fazer o patchwork. Se eu estragar essa unha, a Lana me mata. A Lana que não esteja vendo eu tacando a agulha em cima da minha unha nova que ela fez o patchwork eu quero fazer do início ao fim com vocês, por quê? Porque o patchwork tem técnica para cortar o tecido. Não é uma coisa que eu quero fazer assim, correndo, atropelando, montando outra peça. Eu quero fazer uma peça bem simples para a gente ter tempo para dedicar para produzir o patchwork em si, que é aquela emenda de retalhinhos, que aquilo não é só emendar e pronto, tem técnica para fazer. Então,
Não é difícil, mas precisa atenção. Não dá para fazer um conjunto todo elaborado e produzir o patchwork em si ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer é fazermos patchwork juntas, montarmos um patchwork juntas num dia e depois a gente produzir uma peça daquele patchwork. Isso é uma sugestão legal da gente fazer. O que vocês acham? Finalizado, dá o pontinho do acabamento, olha aqui, ó. Vocês viram que eu fiz todo o bolso, todo o acabamento do botão sem costurar aqui no bolso. A costura ficou toda aqui por dentro. Ficou toda por dentro dos bolsinhos, pra não aparecer. Agora eu vou dar um nozinho aqui por dentro. Para os avós, para os vovôs, a peça que eu pensei em a gente fazer junto semana que vem, por enquanto não, vai sair uma carteira bem legal para os vovôs. Mas a vovó vai ganhar um conjunto todo elaborado e o vovô vai ganhar só uma carteira. O que a gente podia fazer também? Enquanto eu tô aqui finalizando o bolso e finalizando a peça, a gente tem uns minutinhos para bater papo. Me manda aí, gente, o que mais que a gente podia fazer para os vovôs? Em outra live. Vamos fazer 2 lives pro vô também. A gente fez 2 pra vó. O que a gente podia fazer pro vô? Já fica de sugestão pra peça do Dia dos Pais também, que é mês que vem. A gente podia fazer... Será que os vovôs iam gostar de ganhar lixeira pro carro? Será que os vovôs iam gostar de ganhar necessaire pra botar coisa pra ir trabalhar, pra ir jogar futebol? Tem vovô jovenzinho, né? Esses dias eu descobri que até eu posso ser vovó, então, né? A produção acho que tá roubando aqui na sugestão e me dizendo que eu tinha que fazer um avental, mas eu tô achando que é roubo dele. Olha que lindo que ficou. Tá pronto. E nosso estojinho está finalizado. O bolsinho de madeira é uma composição que eu achei que combina com a peça. Mas vocês podem usar, olha só, sabe aquelas pérolas grandes? Vocês podem costurar uma pérola aqui e fazer a pérola de botão, ia ficar charmosíssimo. Vocês podem usar outro tipo de botão, vocês podem usar botão forrado, vocês podem não botar botão, botar cordinha e fazer amarradinho, botar cordinha dos 2 lados e fazer amarradinho. O que vocês acharam? Olha que lindo que ficou. Nosso conjunto Mug Rug está todo pronto. Eu estou muito exibida e vou mostrar ele todo para vocês. Isso é o que nós fizemos hoje. Deixa eu botar esse de lado. E essas são as peças que nós fizemos na sexta-feira. Tô levando jeito, gente? Me contem aí que eu quero saber se eu tô levando jeito para fazer as peças. Estão lindas? Alguém faz um print aí para me mandar da peça pronta? Ó, na produção não fez. Alguém faz. Quem fizer print me manda, por favor. Delay. E agora eu vou abusar de vocês dos prints, porque eu vou querer um print. A agulha vai me picar. Só do que a gente fez hoje, né? Do nosso estojinho, do nosso tapetinho. Ficou um charme, não ficou? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês dariam de presente? Vocês gostariam de ganhar de presente uma peça assim? Me contem, me mandem mensagem me contando. Quem fizer, me manda foto, me marca na foto, que eu vou compartilhar, muito orgulhosa. Então me contem se vocês gostaram. E meu print, pelo amor de Deus. Fechou. Foi um prazer estar com vocês de novo. Semana que vem vai ter mais live. Agora eu vou discutir aqui, porque no final de semana eu tenho um compromisso importantíssimo, não vou poder fazer. Mas eu tô pensando em fazer segundas e quintas. Segundas e quintas acho que ficaria um tempo bom, assim, de intervalo para uma e outra, pra gente conseguir fazer, tirar dúvida, vocês mandarem mensagem, eu responder e fazer a próxima peça. O que vocês acham? Segundas e quintas são datas boas? Não precisa ficar estagnado nisso, a gente pode começar segundas e quintas e depois mudar também. Encontro vocês aqui na próxima. Eu amei estar com vocês essa noite. Muito obrigada. Um beijo para todas.